Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Alcaraz faz primeiro jogo completo pelo Everton e atinge 30% da meta, que pode render 130 milhões ao Flamengo. Negociação por jogador mela mais uma vez e Flamengo se irrita com empresários e toma a decisão final. Felipe Luiz avalia poupar jogadores do Flamengo contra o Vasco no gramado sintético. Abre o olho o Flamengo. Santos enxerga dificuldades para emitir garantias pedidas pelo Mengão na venda de Thiago Maia. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Carlos Alcaraz deu mais um grande passo para ser adquirido em definitivo pelo Everton da Inglaterra. Na quarta-feira, o meia foi titular e completou seu primeiro jogo pelo clube inglês no empate contra o Brentford da Inglaterra também, pela Premier League, ultrapassando 30% da meta estipulada para o Flamengo vendê-lo. Ele precisa jogar em mais 4 partidas como titular. O Flamengo emprestou o Alcaraz ao Everton até meados desse ano, em acordo que estabeleceu uma cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de algumas metas. A meta em questão é que o argentino participe de pelo menos 6 jogos como titular do clube inglês ou que ele dispute no mínimo 45 minutos. Ele já começou jogando em 2 e entrou no decorrer de outros 3, atuando por menos de 45 minutos. O Alcaraz soma um gol e uma assistência pelo Everton. O time inglês ainda vai ter mais 11 partidas até o final da temporada para confirmar essa compra. Caso ele cumpra essa meta, o Everton vai ser obrigado a comprá-lo do Flamengo pelo valor fixado de 15 milhões de libras, 110,4 milhões de reais na cotação atual, mais bônus de 3 milhões de libras, 132,4 milhões de reais, em caso de outras metas a serem batidas posteriormente. O Flamengo emprestou o Alcaraz apenas 5 meses depois da sua chegada ao clube. Reforço mais caro da história do Mengão, o meia argentino custou 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais na cotação de 28 de agosto de 2024, data do anúncio da sua contratação. Anteriormente, ele pertencia ao Southampton da Inglaterra e jogou o primeiro semestre de 2024 emprestado na Juventus da Itália. O Alcaraz disputou 19 jogos oficiais pelo Flamengo, com 3 gols e 2 assistências. Os 2 gols foram marcados em 2024 e saíram de cobranças de pênaltis. Na vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2-0 pelo Campeonato Carioca, ele fez um gol de cabeça no jogo que marcou a sua despedida do clube. A escolha do Nilton Santos pelo Vasco para sediar o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca causou bastante polêmica nessa semana, com críticas do Flamengo, que queria que as 2 partidas fossem realizadas no Maracanã. O gramado sintético e o público menor foram as questões pontuadas pelo Flamengo, mas essa artimanha do Vasco está longe de ser desconfortável para o Mengão jogar naquele estádio. Porque, segundo o levantamento do Gato Mestre do portal GE, o aproveitamento do Flamengo no Nilton Santos é de 65,6%. Em 108 jogos no estádio, o time soma 57 vitórias, 35 empates e apenas 16 derrotas. O Nilton Santos foi palco de 13 jogos entre Flamengo e Vasco na história, com vantagem rubro-negra. Foram 6 vitórias, 2 derrotas e 5 empates, com o Flamengo tendo um aproveitamento de 58,9%. Esse vai ser o primeiro jogo do Flamengo no Nilton Santos em 2025. O time enfrentou 2 vezes o Botafogo, mas nenhuma dessas partidas foi na casa do rival. As equipes decidiram a final da Supercopa do Brasil no Mangueirão, em Belém do Pará, e depois se enfrentaram pelo Carioca no Maracanã. E o Flamengo venceu as 2 partidas. O lateral direito Gaston Martirena foi um dos grandes destaques da vitória que deu ao Racing a sua primeira Recopa Sul-Americana, nessa quinta-feira, contra o Botafogo por 2-0 no Nilton Santos, placar de 4-0 no agregado, para desespero dos botafoguenses que lá estiveram.
O nome do uruguaio, de 25 anos, já apareceu no noticiário brasileiro porque o departamento de scout do Flamengo o indicou no ano passado como nome para substituir o Wesley, que esteve perto de se transferir para a Atalanta da Itália. Em contato com o GE na saída do estádio, o Martirena não falou apenas do interesse do Flamengo, mas afirmou ter recebido sim uma proposta oficial do clube em 2024. Foi uma oferta oficial, não sei por que não pôde se concretizar, mas eu estou feliz no Racing e defendendo o Racing. Foi o ano passado essa proposta. O Martirena, que deu bela assistência para Zuculini fechar o placar do jogo contra o Botafogo, disse que ficou muito feliz pelo interesse do Flamengo, mas hoje o seu foco está no Racing. Vamos aguardar o que vem pela frente. Ao longo dos últimos dias, a grande polêmica de Vasco e Flamengo foi a escolha cruz-maltina de optar por enviar o jogo para o tapetinho, no Nilton Santos. Nomes como Felipe Coutinho e Verratti eram contra esse campo sintético. Porém, o presidente Pedrinho se lixou para isso e seguiu seu plano. Sobre o campo sintético, o técnico Felipe Luiz vai conversar com a comissão técnica e pode sim preservar titulares nesse jogo de ida na semifinal desse estadual. A informação foi do portal Gol. Atletas que têm mais dificuldades com a grama sintética, jogadores que nunca jogaram nessas condições, como é o caso do zagueiro lateral agora Danilo, não vão jogar. Garante lá o portal em sua apuração. O treinador vai avaliar de acordo com a parte tática e física de cada um dos jogadores do time considerado ideal, mas vai balizar as decisões em cima da questão do sintético também. O foco é pensar no melhor para a temporada no geral e não só para essa fase decisiva do Campeonato Carioca. Na semana passada, grupo de jogadores declarou guerra aos gramados sintéticos no Brasil e iniciou uma campanha nas redes sociais. Entre eles, Gerson e Arrascaeta, e por isso pode ser que o Felipe Luiz os preserve para esse jogo de sábado. O executivo de futebol José Boto deu total liberdade para o Felipe Luiz escolher quem quer jogar ou não no gramado sintético do Nilton Santos. Dessa forma, a ideia da comissão técnica é evitar lesões e desgastes nesse momento da temporada. Vale destacar que, além do Campeonato Carioca, o Flamengo tem pela frente a Copa Libertadores, o Brasileirão, a Copa do Brasil e, é claro, a cereja do bolo, o Super Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, em junho. Aí eu te pergunto, você é a favor que o Felipe Luiz poupe jogadores nesse primeiro jogo contra o Vasco? Coloca aí! O nosso querido Pedro está cada vez mais perto de fazer o seu retorno aos gramados com a camisa do Mengão. Excelente notícia! Após ser reavaliado pelo médico que acompanhou a sua cirurgia no joelho esquerdo e receber o aval para iniciar o processo de recuperação física, o Pedro deu início aos treinamentos nessa última terça-feira. Com isso, nessa quinta-feira, o camisa 9 viralizou nas suas redes sociais após um lance bonito. Olha aí. Em vídeo compartilhado no seu perfil oficial do X, o jogador participou de uma partida de futevôlei com seus colegas de equipe e ainda realizou um lance genial de bicicleta no CT Ninho do Urubu. Produção, coloca aí o vídeo pra gente dar uma olhadinha.
Meus amigos e minhas amigas, eu devo confessar para vocês que eu estou mais feliz do que pinto no lixo, né? Com esse vídeo aí que a gente acabou de assistir do Pedro. Como é bom vê-lo novamente feliz e demonstrando que a cada dia se sente melhor para estar de volta, nos agradando e nos alegrando com seus gols maravilhosos. Bora lá, meu garoto. A saudade de você é grande e a gente está torcendo muito por você, Pedro. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. O Santos está enfrentando obstáculos para viabilizar a contratação do volante Thiago Maia, devido à exigência que o Flamengo fez por uma garantia bancária. O clube carioca estabeleceu que a garantia fosse o pagamento dos direitos de transmissão repassados pela emissora responsável, mas até o momento a Globo não concordou com esses termos aí que o Santos está querendo. Com o prazo para a finalização do acordo se encerrando, a diretoria santista corre contra o tempo para tentar encontrar uma solução viável. Caso contrário, a negociação vai precisar ser adiada para a próxima janela de transferências nacional. A emissora que detém os direitos de transmissão ainda não deu o seu aval para que o montante seja utilizado como garantia na transação Flamengo e Santos. A diretoria santista esperava contar com esse recurso para atender às exigências do mais querido, mas a resistência da empresa complica o cenário. O entrave financeiro se tornou o principal obstáculo para a conclusão dessa operação. E sem uma alternativa viável, esse acordo pode não se concretizar dentro do prazo estabelecido. O Santos tem até hoje para apresentar a tal garantia solicitada pelo Flamengo e concluir a transação. Caso contrário, vai ter que aguardar até o dia 10 de março, quando a janela interna de transferências vai ser reaberta. A diretoria santista estuda diferentes formas de viabilizar o pagamento e atender às condições exigidas pelo Flamengo. Uma das alternativas seria buscar um novo parceiro financeiro para garantir aí os valores necessários nessa negociação pelo Thiago Maia. Essa novela vai longe. O Flamengo perdeu a paciência com a situação envolvendo o jovem Lohan. O time precisou se reunir com os empresários do jogador e subiu o tom sobre alguma transferência dele. Recentemente, o Lohan esteve muito perto de ser vendido ao CSKA, mas na última hora os representantes do jogador mudaram de ideia e mudaram o termo e o time europeu desistiu. Diante disso, com 4 interessados, o Flamengo queria ceder a sua transferência para o Fortaleza. No entanto, novamente, para surpresa de todos, os empresários do Lohan interviram e melaram a transferência. O diretor de futebol, José Boto, estava conversando diretamente com o jovem e teria mostrado o bom caminho para a sua carreira, se ele aceitasse aquele empréstimo para jogar no Fortaleza. O português apontou que o tricolor é um time bem estruturado e, com a disputa da Libertadores, tem mais chances de visibilidade. O jogador teria aceito a transferência logo depois da reunião. De acordo com informações do Bola VIP Brasil, o Flamengo avançou nas conversas a partir do ok do meio-campista. O Marcelo Paes, do Fortaleza, esteve no Ninho do Urubu, aqui no Rio de Janeiro, para fechar a contratação do jogador. A irritação do Flamengo começou quando tudo estava bem apalavrado, mas os empresários do Lohan comunicaram novamente que não aceitaram após o Bragantino também entrar na disputa pelo meia. O Flamengo chamou para uma nova reunião e deu o ultimato. Ou iria para o Fortaleza ou ficaria no Sub-20. Os representantes então falaram que ele não iria para o Fortaleza e optaram mesmo por mantê-lo no Sub-20. Com a janela fechando hoje, agora é ter um jogador que recebe R$300 mil de salários mensais jogando no Sub-20B, né, do Flamengo, porque nem Libertadores ele vai disputar. Vida que segue. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz.
Pra cima deles, Mengão!